Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da série Revisando o Direito Civil, direto do Legale aqui em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Muito bem, turma. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos na aula passada a questão referente ao pagamento. E vimos que o pagamento é muito importante na seara das obrigações. Por quê? Porque, na realidade, o pagamento vai extinguir a prestação, vai extinguir a sua obrigação, seja ela na modalidade de dar, fazer ou não fazer. Lembrando que as duas primeiras, dar e fazer, são ditas obrigações positivas e a obrigação de não fazer é a obrigação negativa. Vimos também que nós temos lá os tipos de pagamento. Nós temos o pagamento direto, que é aquele na forma contratada. Isto é, as partes definiram no instrumento como é que seria extinta a obrigação. Como é que se daria esse pagamento? E aquela rotina, aquela prescrição contratual foi seguida pelas partes. Então, a extinção se deu nos exatos termos do contrato firmado entre as partes. Então, nós tivemos o pagamento. Ele é conhecido como pagamento direto. Hoje, nós estaremos vendo os pagamentos indiretos, que são outras hipóteses que a própria legislação dá, no sentido de que a dívida pode ser extinta, não necessariamente na forma contratual, naquela exata deliberação das partes. Isto é, a prestação pode ser extinta, a obrigação pode ser extinta, nas hipóteses de consignação, subrogação, imputação, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos, junto comigo aqui, avaliar cada um destes institutos jurídicos referentes, então, ao pagamento indireto. Começando com a primeira previsão do Código Civil brasileiro, o que nós vamos trabalhar? A figura da consignação. Olha que interessante, consignar. As pessoas dizem consignação em pagamento, depósito em juízo, né? Mas a lei fala consignação em pagamento. O que é o conceito? Então, vamos lá. É uma forma de pagamento indireto em que o devedor, diante de um obstáculo do credor ou de um obstáculo de fato, se vê impedido de realizar o pagamento na forma contratada. E aí realiza o quê? A consignação deste pagamento no Poder Judiciário ou num estabelecimento bancário, se for dinheiro, tá bom? Então, a gente chama de consignação administrativa. Então, está aí o conceito de consignação. Você já percebeu que ele difere do contrato, porque o contrato não previa essa hipótese. Então, a pessoa, diante desse obstáculo do credor ou deste obstáculo de fato, se vê obrigada a adimplir a obrigação, a pagar a sua prestação de dar, fazer ou não fazer, de uma forma o quê? Fora do contrato. Então, aí ele se verá diante de uma consignação em pagamento. A natureza desse Instituto Civil, a natureza é híbrida, Por que ela é híbrida? Porque ao mesmo tempo que esse instituto pertence ao direito civil, que é o Código Civil brasileiro, ele também pertence ao Código de Processo Civil. Então, ele é um instituto que tem um pezinho no Código Civil e tem um pezinho no CPC. Então, é por isso que nós vamos trabalhar a figura da natureza jurídica híbrida para a consignação em pagamento. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as hipóteses legais para que a pessoa se vê compelida a realizar essa consignação em pagamento? Estão lá no 335 do Código Civil. Vocês já viram nas aulas passadas que eu tenho evitado fazer a leitura do Código Civil brasileiro, até porque a aula é revisando o direito civil. Então, ela precisa ser muito dinâmica aqui para que você possa estar o quê? Recuperando, né?
esses conceitos, essas características de cada um desses pontos junto comigo. Então, a leitura do Código Civil brasileiro a todo momento poderia, no caso específico, interromper essa nossa fluência, esse nosso protocolo aqui de trabalhar o revisando o direito civil de uma forma mais tranquila, de uma forma mais agradável, sem toda hora ter que estar parando para poder ir à legislação. Muito bem, pessoal, mas vamos observar o 335, no caso específico das hipóteses legais. Vamos começar lá com a primeira. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Obstáculo do credor. Então, o que a pessoa pode? Realizar a consignação. 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. De novo, nós temos um obstáculo do credor. Depois, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, aí, veja que interessante. Então, não será um obstáculo do credor, mas será um obstáculo de fato. Isto é, a residência, o domicílio do credor, vai ficar, então, num lugar de acesso perigoso ou difícil. Então, não é que ele não queira receber. Há um obstáculo de fato em que fica perigoso ao devedor realizar o pagamento. Então, ele vai optar pela consignação em pagamento. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, isto é, o devedor não tem certeza quem é o seu credor. Isso acontece muito em substituição, por exemplo, de empresas. Como eu trabalhei como advogado no ramo bancário, muitas vezes um banco incorporava o outro, que incorporava o outro, que incorporava o outro. Por fim, a pessoa ficava em dúvida. A quem eu devo agora realizar o pagamento? Quem será o meu credor neste momento histórico? Então, quando paira essa dúvida, o que acontece? Para que o devedor possa realizar o pagamento e não se ver constituído em mora, ele realiza o quê? A consignação em pagamento. Por quê? Porque ele, devedor, tem dúvida sobre quem seja legitimamente o seu credor naquele momento da realização da consignação. Por fim, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Isto é, pessoal, lá no Código de Processo Civil, e rapidamente, porque não é a nossa matéria, mas é importante nós traçarmos essa informação, o que diz? Diz o seguinte, quando você, um dos efeitos da citação válida é tornar litigiosa a coisa. Então, veja só que interessante. Então, nós temos aqui o quê? A figura de uma coisa que está sendo o quê? O objeto do pagamento está sendo definido num processo, pende um litígio em relação a ele. Então, a pessoa tem dúvida, ela fala, puxa vida, e agora, o que eu devo fazer? Então, para evitar pagar errado, porque quem paga mal paga duas vezes, o que deve a pessoa fazer? Realizar a consignação em pagamento. Tudo bem, pessoal? Olha que interessante. Agora, essa é uma parte muito importante para você, operador do direito, que me assiste, para você, acadêmico de direito. Olha só, pessoal. Essa é uma das partes mais importantes da consignação. Você deve realizar o pagamento na forma contratada, exatamente como está no contrato. Este é o requisito da ação. Se você não seguir todas as determinações do contrato, se você não observar todas as características da sua obrigação, você vai ver o quê? Dado improcedência à sua consignação. Então, essa é uma coisa que você tem que estar muito atento, um detalhe que você tem que estar muito atento, você, colega advogado, você, acadêmico de direito, na hora da prova, na hora de elaborar lá um trabalho, uma monografia, alertar sempre que a consignação em pagamento somente terá sucesso se todos os requisitos do contrato forem observados pelo devedor na realização dessa consignação. Bacana? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a subrogação.
A subrrogação, lembrando que nós chegamos, inclusive, a trabalhar a subrrogação na aula passada. Se vocês lembrarem aqui comigo, quando nós falamos sobre a solidariedade, o que eu disse a vocês? Que qualquer devedor solidário, por exemplo, pode ser compelido a pagar a dívida toda. Lembra que eu disse a vocês? Por quê? Pelo estabelecimento da solidariedade. Então, ele paga a parte dele e paga dos outros devedores solidários. Então, nesse momento, ao pagar a dívida dos outros devedores solidários, o que acontece? Ele subroga nos direitos dos outros. Então, nós temos aí o que? Uma subrrogação, que é uma forma de pagamento indireto. Então, a subrrogação, então, é uma forma de pagamento indireto em que a pessoa realiza o pagamento e vai subrogar, subrrogo quer dizer substituição, vai substituir a outra pessoa. Então, no caso específico, né, a gente vai trabalhar até com base na lei, é o devedor da dívida comum. No caso específico, conversamos com vocês sobre o devedor solidário. Depois, aquele que vai fazer a aquisição de imóvel hipotecado, isto é, ele vai até lá, realiza o pagamento da hipoteca e fica com esse crédito, subrroga. Na realidade, aquele débito é extinto por este pagamento e ele vai subrrogar nos direitos relativos ao imóvel hipotecado. E agora, o terceiro caso, que é o caso aí da letra C, nós vimos na aula passada a questão do pagamento. Não é? Quem deve pagar? Lembra, pessoal? Quem deve pagar? Qual é a primeira pessoa que deve pagar? É o devedor. Lógico que é o devedor. Mas não é só o devedor. Nós temos o devedor, nós temos o terceiro interessado. Lembra quem é o terceiro interessado? É o fiador. É o avalista, é aquele que está inserido no contrato como substituto de pagamento, caso o devedor não cumpra a sua obrigação contratualmente estabelecida. Então, esse terceiro interessado, que é o fiador, ao realizar o pagamento ao credor, ele vai subrrogar nos direitos desse credor em relação ao devedor primitivo. Então, nós temos aí, com base até na legislação, os casos de subrrogação. Tá? Nós temos dois tipos de subrrogação. Nós temos a subrrogação legal, no caso específico, em que a própria legislação vai trabalhar as hipóteses de subrrogação. E a convencional é aquela que não está indicada na legislação, mas pode vir a acontecer por força da vontade das partes num instrumento contratual. Então, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a figura da subrrogação convencional, em que há substituição, subrrogo de uma pessoa por outra pessoa, que então passa a ser o novo credor, ou, no caso específico, o novo devedor. Muito bem. Então, quais são os efeitos? Os efeitos são esses daqui que nós vimos, olha. Há uma transferência de direitos. Isto é, a pessoa, ao fazer essa substituição, ao realizar a subrrogação, o que vai acontecer? Ela vai adquirir os direitos. E aí, ela, então, é que vai passar a ser o credor em relação àquele devedor primitivo. Então, nós estamos diante da figura da subrrogação, que é o segundo dos pagamentos indiretos. Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a imputação. Né? O que é imputar? Imputar é indicar. É indicar. E é justamente esse daí o conceito. Né? É a faculdade do devedor de indicar quais das dívidas positivas e vencidas ele está pagando ao credor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, acabei de depositar R$800 na sua conta e estou lhe informando por e-mail de que estes R$800 são para pagamento de
tal dívida minha. Lógico, vencida e positiva. Então, o credor então, é obrigado a pegar aquele pagamento e imputar aquele pagamento na dívida escolhida pelo devedor. Isto é a imputação em pagamento, terceiro caso de pagamento indireto. Aí você vai dizer o seguinte para mim, mas professor Durval, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá, pessoal. Qual é aí a hipótese? É sempre o devedor? É sempre o devedor que vai imputar? O credor não pode imputar? Não, a princípio é uma faculdade do devedor. Mas por hipótese, o devedor realiza o depósito de R$800 e não fala nada. Ele não diz nada, ele não vai dizer para qual a dívida que ele está imputando como pagamento daqueles R$800. No caso da ausência de manifestação do devedor, quem vai imputar em pagamento é o credor. Mas, pessoal, preste atenção. O credor só pode imputar o pagamento no caso do devedor não ter ele realizado a indicação da dívida positiva e vencida que ele deseja liquidar. Tá bom, pessoal? Então, nós já vimos aqui que para que haja imputação em pagamento, é necessário que a dívida seja positiva, que a prestação seja positiva. Vamos parar um pouquinho a aula e vamos recordar, porque recordar é viver. Vamos lá, pessoal. O que é uma prestação positiva? Nós temos duas prestações positivas. Nós temos a prestação de dar e a prestação de fazer. E temos uma prestação negativa, que é a de não fazer. Então, no caso específico aqui, para que possa realizar a imputação em pagamento, é necessário que a sua obrigação seja na modalidade de dar, seja na modalidade de fazer. Não é permitida imputação de dívidas negativas, de prestações negativas, no caso específico, a obrigação de não fazer. Mais do que isso, a prestação tem que estar vencida. Isto é, já se lembra na aula passada, nós falamos do tempo do pagamento. Então, é necessário que o tempo do pagamento já tenha se esgotado. Então, ela não é vincenda. Ela não vai vencer, ela já é vencida. Então, esses são os dois requisitos. Primeiro, que ela seja positiva e segundo, que ela esteja vencida. Bacana, pessoal? Joia. Vamos para o próximo, que é a dação em pagamento. A dação em pagamento. Então, o que é a dação em pagamento? É aquela em que o devedor, né, vai optar, com a aceitação do credor, substituir a coisa devida por outra. Um exemplo clássico, esse pagamento é um pagamento indireto, porque não foi feito na forma do contrato. Não foi feito na forma do contrato. Vamos pensar o seguinte, você vai até um banco e realiza um empréstimo de R$10.000, por exemplo. Você não consegue pagar o banco. Então, você procura a instituição financeira e diz o seguinte, banco, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu quero dar em pagamento o meu veículo. Eu quero realizar uma dação em pagamento. Então, eu quero substituir o pagamento contratado, que era em dinheiro, por um veículo, por outra coisa. Então, nós estamos diante da dação em pagamento, em que a coisa devida é substituída por outra com a anuência do credor. Bacana, pessoal? Joia. Então, vamos lá. Para que isto ocorra, para que a dação em pagamento seja possível, são necessários 3 requisitos. Número 1, que a dívida esteja vencida. Que a dívida esteja vencida. Porque se ela não estiver vencida, eu faço um aditivo e substituo a coisa. Então, aí no caso específico, nós não estamos diante dessa situação. Número 2, obviamente, nós já vimos que seja dado o quê? Outra coisa em dação em pagamento, né, em substituição àquela
primitivamente contratada. E terceiro, óbvio, né, pessoal, que haja aceitação do credor. Porque você vai chegar lá no banco e vai falar, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu gostaria de propor o seguinte, eu gostaria de propor meu carro como pagamento da dívida. O que o banco vai dizer? Não quero, eu quero dinheiro, não quero o carro. Então, este é o terceiro requisito, que haja uma aceitação do credor. Agora, pessoal, você tem que tomar muito cuidado por um detalhe, olha só. Ela não se verifica a dação em pagamento nas obrigações facultativas e nas obrigações alternativas. Recordando da aula passada, recordar é viver. Lembra? O que nós falamos? Que a obrigação pode ser simples. Um credor, um devedor, um objeto. Que a obrigação pode ser complexa. No caso de complexa, em qualquer uma destas três pontas, eu terei mais do que um. 2 devedores, 2 credores ou 2 objetos. E quando a multiplicidade de objetos, lembra disso daí? As obrigações podem ser conjuntivas, podem ser alternativas ou podem ser facultativas. Por que é que não há dação em pagamento nas obrigações facultativas e alternativas? Porque, neste caso, a troca, a substituição de um objeto pelo outro já está no contrato. Se já está no contrato, obviamente, não é pagamento indireto. Portanto, não é? Sai dessa seara. Então, você vai dizer o seguinte, eu posso te pagar um carro ou uma moto. Mas já está no contrato. Aqui eu estou trabalhando com outra coisa que não aquela contratada. Então, pessoal, é óbvio que nas alternativas e nas facultativas não é possível, porque a outra coisa a ser dada já está prevista no contrato. Portanto, não é dação em pagamento. A dação em pagamento se refere à entrega de outra coisa aceita pelo credor para pagamento da dívida contratada. Bacana? Joia! Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a novação. Né? A dívida foi novada. A gente usa muito essa expressão. Né? Então, o que é uma novação? É o nascimento de uma nova dívida em substituição à dívida anterior. Então, o que acontece? As partes se reúnem e dizem o seguinte, olha, vamos propor, então, esquece essa dívida. Não está conseguindo pagar? Não estou conseguindo. Então, esquece aqui. Vamos constituir uma nova dívida e esta nova dívida vai substituir aquela anterior. Então, esse nascimento de uma... Veja só, por que está em pagamento indireto? Porque não foi pago na forma contratada. Como é que eu paguei aquela dívida antiga? Com o nascimento de uma nova. Então, não é pagamento nos termos contratados. Por isso é que ela está aqui classificada como pagamento indireto. Ó, perceba que tudo é ão, hein? Ão. Nós já estamos em novação. Então, nascimento de uma nova dívida em substituição a uma anterior que fica paga pela novação. Nós temos 3 espécies de novação. A novação subjetiva, quando há o quê? Quando há substituição da pessoa. Então, uma pessoa entra no lugar de outra, então o que acontece? Haverá o quê? Novação subjetiva. Todas as vezes que você enfrentar essa expressão aqui, ó, subjetiva, quer dizer dentro de mim. Dentro de mim quer dizer relação à pessoa. Então, subjetiva. Uma pessoa substitui a outra no negócio jurídico. A objetiva, há uma substituição do objeto. Mas veja só, pessoal, não como uma dação, né? Lembrando sempre que no caso específico da dação, a pessoa dá a outra coisa e quita. Aqui não. A outra coisa será o quê? Nascimento de uma nova dívida. Aqui ele sai do banco e fala, está pago o banco. Se o banco aceitou, vai embora, não tem mais dívida. Aqui não. Há uma nova dívida que vai, entre aspas, matar aquela anterior.
Pegou, então, essa diferença? E no caso específico da mista, em que há substituição das pessoas e também substituição do objeto. Muito bem, então nós estamos diante da novação mista. Vamos lá, pessoal. Quais são aí os pressupostos, né, para que haja novação? Primeiro, uma dívida anterior. Já está no conceito, né? Depois, a criação de uma nova. Bacana, já está no conceito. Depois, o animus novandi, quer dizer assim, as partes têm esse interesse de novar a dívida, né? Há uma alma, né? Animus quer dizer alma. Há uma vontade de que a dívida seja novada. E mais do que isso, né? É necessário uma capacidade, aqui ficou faltando o D, uma capacidade e uma legitimação das partes. Isto é, as partes têm que ser capazes, né, e legítimas para que possam realizar a novação. A novação, pessoal, ela tem um detalhe que torna a novação um instituto muito perigoso, né? Instituto que você deve ter muito cuidado. O que a novação faz? O que diz lá o artigo 364 do Código Civil Brasileiro? Diz o seguinte: a novação extingue todos os acessórios da dívida principal. Então, qual é a ideia que se tem? É fazer uma ressalva de que vai ocorrer a novação, entretanto, ficam mantidos todos os acessórios da dívida principal. Por quê? Porque se você não fizer a menção à manutenção dos acessórios na nova dívida, eles estão o quê? Perdidos. Perdidos por força do que vai dizer o artigo 364 do Código Civil Brasileiro. Então, é um cuidado que você deve ter na realização da sua novação, é evitar o quê? A aplicação do artigo 364. Como é que eu evito a aplicação do artigo 364? Vamos lá, pessoal, muito fácil. Eu coloco no contrato de que ficam mantidos na novação todos os acessórios da dívida principal. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a compensação. A compensação, ela é dos institutos, eu acho que é um dos mais interessantes. Qual é o conceito dela? O conceito dela, primeiro, é um pagamento indireto, que é verificado nas hipóteses de que ambas as partes são, ao mesmo tempo, credores e devedores um do outro. Então, eu tenho em relação à outra parte, eu sou devedor e ela é credora. E, ao mesmo tempo, ela é minha credora e é minha devedora. Então, nesse caso específico, o que pode acontecer? As dívidas se compensam até onde elas se extinguem. Isso quer dizer o seguinte, que se eu sou credor de uma pessoa de R$200 e ela também é minha credora e devedora de 300, então veja só, nós somos ao mesmo tempo credores e devedores um do outro. E até onde vai a compensação? A compensação vai até onde as dívidas se extinguem. Então, 200 com 300 dá o quê? Dá 100 de saldo. Então, o que foi quitado? 200. Remanescem R$100. É óbvio que se as duas dívidas forem de R$200, muito melhor. Por quê? Porque não haverá saldo remanescente. Então, elas vão se compensar até o seu limite e vão se extinguir, né? Mas o que a lei fala? Que as dívidas se compensam, né, até onde elas se extinguem. Se houver saldo remanescente, o saldo remanescente vigorará e não haverá pagamento em relação a ele. As hipóteses são, vamos lá, pessoal, total, nós já vimos agora, né, então eu devo 200 para você, você deve 200 para mim, então nós somos ao mesmo tempo credores e devedores um do outro. Então você não precisa me dar 200 e eu te dar 200. Né? Elas já estão compensadas, né? Vamos trabalhar assim. A parcial é o que eu já disse para você, né? É aquela em que haverá compensação da parte que nós devemos um para o outro o mesmo valor, mas se houver saldo remanescente, ela estará aqui, ó, dentro da parcialidade. Isso pode ser disposto em lei. O Código Civil terá dispositivos em que vai ser verificada a compensação legal.
Muito você pode inserir num contrato, então pode ser convencionado num termo de compensação, chama-se instrumento de compensação, em que as partes vão inserir de que as dívidas se compensam até onde elas se extinguem, né? Ou, judicialmente falando, quando o próprio juiz de direito, por força de uma decisão judicial, faz com que as dívidas sejam compensadas. Lembrando sempre que isso é possível naqueles casos em que, ao mesmo tempo, uma pessoa é credora e devedora uma da outra. Pessoal, tem os requisitos ali, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, a reciprocidade, não é? Aquilo que eu falei. As pessoas têm que ser ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, uma da outra, não é? A natureza da dívida tem que ser a mesma. Não há compensação entre dívidas de natureza diferente. Então a natureza é a mesma. Próximo, a dívida precisa ser líquida, as duas. Então, liquidez nas duas dívidas. Por quê? Obviamente, eu não posso compensar dívidas, obrigações líquidas, nós vimos na aula passada, a líquida e a ilíquida, não é com outra ilíquida. Por quê? Porque eu sei o que eu devo, mas a outra parte não sabe, porque a parte dela ainda não está liquidada, é ilíquida. Então, não dá para compensar. Então, é necessário haver liquidez. E, por fim, que ela seja exigível, que haja em relação a ambas exigibilidade. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui nas duas últimas hipóteses, né, de pagamento indireto. Primeiro é a confusão. A confusão é muito curiosa, não é? Por quê? Porque qual é o conceito? É o pagamento indireto, começamos sempre assim, né, em que a hipótese de se reunir na mesma pessoa a figura do credor e do devedor. Então, há uma confusão e a dívida fica extinta por isso. Vamos lá. Então, eu tenho uma determinada instituição financeira, um determinado banco, em que o meu banco é o banco A, e o banco D me deve. Então, o que eu faço? Eu vou adquirir o banco D. Então, nesse momento que eu adquirir o banco D, eu serei, ao mesmo tempo, credor e devedor de mim. Credor ou devedor da minha própria pessoa, né? Essa expressão minha ela é difícil, né? Então, eu sou, ao mesmo tempo, credor e devedor. Então, da minha própria pessoa. Então, nesse caso específico, nesse momento em que há essa confusão, isto é, como é que eu vou pegar e vou falar, pago para mim mesmo e eu mesmo vou me dar um recibo? Ah, não dá, né, pessoal? Então, o que a lei fala? A lei fala, então, que a dívida foi extinta pelo pagamento indireto, confusão. Tá? As espécies é total ou parcial. Isto é, a mesma coisa. Né? Sou devedor de 1 milhão e do outro banco de 500 mil. Até onde vai a confusão? A confusão vai até os 500 mil. Remanesce, portanto, um saldo. Né? Vai ficar um saldo. Nesse caso, haverá confusão parcial. Mas, no caso específico, pode haver uma confusão total. E aí, toda a dívida é extinta, nesse caso verificado do Instituto Civil do Pagamento Indireto, confusão. Bom, os efeitos são efeitos óbvios, né? No caso específico da confusão, os efeitos são relacionados ao que? Ao adimplemento da obrigação, ao pagamento da dívida, né? Então, esse é o efeito relacionado à confusão. Por fim, nós temos aí a figura da remissão. Na realidade, remissão, remir, quer dizer perdão. Não é? É o perdão da dívida. Então, qual é o conceito? Olha, dizem que até é a forma indireta de pagamento mais bonita. Então, vamos lá para o conceito. Tipo de pagamento indireto em que o credor, pela sua autoridade, perdoa o pagamento da dívida pelo devedor. Olha que bacana. Palavra-chave aí, pessoal, até coloquei lá. Autoridade. Autoridade. O credor tem essa autoridade. Ele fala o seguinte, eu não quero. Por exemplo, no dia a dia isso acontece muito, né?
pessoal. Então, você está aí na faculdade ou está aí no seu afazer, você chega para a pessoa e fala, me empresta R$5 aí para mim comprar um cafezinho, né? Aí a pessoa vai, pega os R$5, vai até lá, toma um cafezinho, no outro dia chega e fala assim, está aqui os R$5 que você me emprestou ontem para mim comprar um café. A pessoa fala, de jeito nenhum, eu não quero R$5, fica com você, né? Não quero, fica contigo isso daí, qualquer dia, o futuro, enfim. Então, o que acontece? Está perdoada a dívida. Há o perdão da dívida, a remissão da dívida. Não é contratado, não foi da forma contratada. O perdão não foi contratado, por isso é um pagamento indireto. Se verifica fora das hipóteses previstas originariamente no contrato, como forma de pagamento. Qual é a questão referente à legitimidade aqui que a gente precisa de estar atento? Além do credor ter autoridade e perdoar a dívida, é necessário que esta dívida e esta prestação esteja dentro do campo dos direitos disponíveis. Então, aí, além da autoridade do credor, é necessário que ele tenha o quê? Disponibilidade desse direito, porque você não pode perdoar direitos indisponíveis. Então, é necessário que a prestação que você esteja remindo, que você esteja perdoando, remitindo, qual é? É de direito disponível. Forma expressa, você diz assim, eu perdoo essa dívida. Há uma manifestação verbal ou escrita impositiva. Eu estou perdoando esta dívida. Então, essa é expressa. E o que é tácita? Tácita é a atitude incompatível, não é? Com a não aceitação. Então, o que vai acontecer aqui no caso específico dessa forma tácita? A pessoa não cobra, a pessoa vai largando, né? Você deixa o dinheiro aqui em cima, a pessoa não pega, ela não manifestou, ela não disse nada que perdoou, mas as atitudes dela são incompatíveis com a não aceitação. Então, o que vai acontecer? Ela está dizendo o seguinte para você de uma forma tácita, eu perdoei a dívida, tá? Mas isso não é expressa, né? Há um conjunto de atitudes da pessoa de que deixa claro, embora ela não tenha se manifestado formalmente nesse sentido, que ela não deseja mais receber aquela dívida. Por quê? Porque ela perdoou essa dívida. Muito bem, pessoal. Então, nós vimos hoje aqui comigo os pagamentos indiretos. Eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção, agradecer a sua audiência, você, acadêmico de direito, você, operador do direito, que está me assistindo, que gosta das minhas aulas, gosta das minhas exposições, gosta dessa forma, esse amor que nós temos aqui pelo direito civil, essa atenção com essa matéria tão bonita, e eu espero vê-lo em breve nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado a você e até breve. Tchau, pessoal!